Mas eu queria que você me falasse um outro lado, porque eu acho que eu tenho um lado muito legal, que é o lado das cotas. Eu Sim. vivi e vi isso em sala de aula, né? Alunos que não teriam oportunidade por questões econômicas. E que com esse salto, né, foi um processo efetivo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Inclusive, né, só voltando um pouquinho no que você falou, eu me lembrei de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, né, que é o Crioulo, se não me engano o nome é esse, mas é um diálogo com um branco racista negando que é racista para o negro, né? Em um certo momento ele diz: olha, se você ficar no seu lugar, não tem problema. Eu não sou racista, desde que você fique no seu lugar. Trazendo essa questão para o nosso papo, né, essa história, o fato do país ter incluído as cotas é um desses mecanismos, né? Ele não é o único, ele é um mecanismo importante, inclusive, se tem incluído negros e afrodescendentes, né, na universidade, mas também políticas públicas voltadas para os outros segmentos, né? E dentro dessas políticas públicas, você percebe um maior acesso ao consumo, maior acesso a aeroporto, a viagens, a aquilo que não se aproveitava. Então, antes, essas pessoas estavam no seu lugar, entre aspas, aquilo que as nossas elites estavam conformadas e lutavam para manter. Nos últimos 20 anos, essas pessoas foram chamadas para dentro, estavam marginalizadas, elas foram incluídas. Aí começou não começou, mas ficou evidente, explícito, o racismo, o sexismo e todas essas questões discriminatórias. Porque antes não se aparecia tanto, porque, de certa forma, estavam no seu lugar. Alguns lutavam para entrar. E do ponto de vista social, houve um processo amplo de inclusão de pessoas em massa, numa quantidade maior do que nos séculos anteriores. E esse grupo que sempre esteve no poder desde da colônia, os seus descendentes, eles estimularam aquele racismo, aquele sexismo, aquela discriminação de classe que já estava construída no nosso histórico. Porém, ela passou a incomodar porque nós, homens e mulheres, brancos e negras, pessoas da classe trabalhadora, passaram a ter mobilidade social. E essa mobilidade fez com que eles se incomodassem ao extremo, porque nós deixamos de aceitar aquele lugar que eles nos impuseram. E o que nós estamos recebendo de volta, em termos de ação negativa, é porque nós saímos do lugar que eles nos colocaram e estamos aqui no centro da política econômica e política nacional do país, lutando para não voltar. Esse é, na minha visão, o grande motivo desse ódio, porque nós não queremos voltar para o lugar que não era nosso. Eles nos colocaram lá, não era nosso. E isso incomoda, né? Quando eles olham a questão, por exemplo, LGBTI+, todo esse processo de conquista histórica de direitos, e ver que as pessoas estão lá usufruindo e querendo mais, isso os desespera. O que eles querem é que nós voltemos para o lugar que eles nos colocaram. Mas isso não vai acontecer.